Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiramente, agradecer a presença de todos, colega vereador Antônio Vorst, colega vereador Yuri Campos, demais colegas, funcionários e quem nos assiste. A Constituição não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres e teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Dando início aos trabalhos, peço ao secretário Antônio Borges para que faça a leitura do objeto dos projetos. Deixa por último. Expediente 058-2021, projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica 01-2021. Origem, esta casa. Vereadores Antônio Vorst, Douglas Bittencourt, Jacó Imig, Yuri Campos, Décio Hansen, Elizabeth Gribler e João Dilken. Projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica 01-2021, que altera o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Orgânica do município. Por favor, leia o projeto na íntegra, vereador. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Orgânica passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. Parágrafo 1º. Durante a sessão legislativa ordinária, a Câmara funcionará nas terças-feiras com início às 18 horas. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor à data de sua publicação. Peço ao advogado fazer análise, por favor. Sob o ponto de vista jurídico, está plenamente apto a ser votado, de acordo com o artigo 32, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, a qual dispõe que compete à Câmara Municipal dispor sobre sua organização, sendo o tema o horário de início das sessões, a organização desse poder legislativo, portanto, está plenamente apto a ser votado, do ponto de vista legal. Coloco, então, o projeto em discussão. Em votação. Favorável. Favorável, presidente. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Por favor, secretário, próximo projeto. Expediente 057-2021, projeto de lei 036-2021. Origem, esta casa. Vereadores Douglas Bittencourt e João Dilken. Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede municipal na cidade de Estância Velha. Por favor, a leitura do projeto na íntegra. Artigo 1º. Torna obrigatória a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade de Estância Velha. Primeiro, o botão de pânico deverá ser instalado em local da escola onde haja restrição por questão funcional de acesso a alunos a fim de evitar o acionamento desnecessário. Segundo, entende-se que, por botão de pânico, o equipamento formado por um receptor de botão de acionamento que será usado para evitar sinal de alerta para uma central de monitoramento que deverá estar instalada na Guarda Municipal. Deverá ainda ser instalado dispositivo que acione sirene de alto volume no lado externo da escola pública, para chamar a atenção de transeuntes para alertar na possibilidade de ocorrência de ato de violência no local. Artigo 2º. As escolas públicas deverão ser adequadas às disposições nesta lei nos prazos abaixo, contados a partir da identificação daquelas com maior número de alunos ou propensas em razão do local onde estão localizados ou que já ocorreram casos de bullying. 1. Instalação de 10% das escolas no primeiro ano após a publicação dessa lei. 2. Instalação de 30% das escolas ao final do segundo ano. 3. 100% das escolas ao final do quinto ano. Artigo 3º. Para a implementação do botão de pânico, o Poder Executivo poderá realizar convênios e parcerias com órgãos e instituição federal ou estadual, bem como com universidade e empresa privada. Artigo 4º. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Administração e Segurança, em conjunto com a Guarda Municipal, estabelecerá a forma de implementação do botão de pânico previsto nesta lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Peço ao advogado para fazer análise, por favor.
Do ponto de vista jurídico, o projeto está apto de acordo com o tema 917 do Supremo, o qual ele reafirmou a jurisprudência dominante do tribunal no sentido de que não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para os cofres municipais, não trata da estrutura ou da atribuição de órgãos do município, nem do regime de seus servidores. A matéria foi apreciada no recurso extraordinário número 878911, que teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual do STF em 2017, que seria repercussão geral, onde todos os órgãos do Poder Judiciário, administração direta e indireta, têm de seguir as decisões do Supremo. Portanto, está plenamente apto a ser votado. Perfeito. Coloco, então, o projeto em discussão. Em votação. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Por favor, mais algum projeto, secretário? Expediente 59/2021, projeto de lei 037/2021. Origem, Poder Executivo Municipal. Altera e consolida a Lei Municipal número 645, de 21 de dezembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. Acredito nem precisa Esse fazer a leitura. projeto vai ter que ser arquivado novamente, haja vista que só a justificativa veio em folha timbrada e o projeto ele veio como xerox. Portanto, não tem como essa casa conferir a autenticidade ao mesmo e nem podemos aceitar isso. Veio de novo errado. Já foi falado por líder de governo. Perfeito, então procedemos ao arquivamento novamente e solicitação para que mandem de novo. Mais algum projeto? Não. Temos também uma leitura sobre a convocação da secretária do projeto também. Lê o objeto do projeto primeiro, por favor. Projeto de lei 035/2021, Poder Legislativo Municipal. Vereadores Antônio Vorst, Décio Hansen e João Dilke. Acrescenta o inciso 8º ao artigo 1º na Lei 2370, de 11 de outubro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de requisitos a serem implementados em novos empreendimentos imobiliários de qualquer natureza do município de Estância Velha. Havíamos já lido esse projeto, presidente, e convocado a secretária de Planejamento Urbano para se fazer presente, e ela enviou um ofício para a leitura. Perfeito, por favor, prossiga. Ofício 412/2021. Ilustríssimo senhor presidente da CCJ, pelo presente em resposta ao ofício CCJ número 01/2021, de 18 de maio de 2021, que convoca a secretária municipal de Planejamento Urbano, senhora Laura Loic, para a reunião no dia 31 de maio. Próximo. Informamos que a secretária não poderá se fazer presente, pois o assunto referente ao PL 035/2021 ainda está sendo modificado, não havendo conclusão de tais tratativas e medidas a serem tomadas, já que está sendo analisado nas reuniões periódicas sobre o plano diretor. Outro sim, também aguardamos retorno da Metroplan, haja vista que a resposta deles é crucial para que possamos tomar quaisquer decisões referentes a empreendimentos imobiliários e condomínios no município. Sendo que, se apresentar para o momento, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração. Perfeito. Só para relembrar, havíamos convocado, mas o Executivo já havia conversado de forma informal, que preferiam primeiro a continuidade dos estudos do plano diretor para posterior chamar a secretária. Então, formalizaram via ofício. Olha, presidente, para contribuir, a Metroplan está há 2 anos já atrasada na questão dos seus projetos, né, para serem apresentados para as regiões que vão se adequar. Não há previsão mais, tá? Na verdade, há 2 anos atrás foi dito que em poucos dias sairia, e já faz mais de 2 anos, isso inclusive a própria secretária comunicou, que está se aguardando essa decisão da Metroplan, porque os municípios que fazem parte estão todos esperando para mexer no seu plano diretor. Então, se o nosso município esperar, e eu acredito que seja coerente também esperar, né, a definição da Metroplan, uma vez que faz parte da região metropolitana, principalmente, né? Mas, como eu falei outra vez, né, eu acho que o vereador Yuri, ali, nosso colega, vai fazer a sua emenda. Acredito que todos os vereadores deveriam ler essa lei e fazer a sua contribuição, e eu vou pegar essa lei e vou entregar a cada um, né, para que nós tenhamos a nossa lei, as nossas exigências, né, para seus condomínios e para também loteamentos.
Tá? Essa é a minha contribuição. Presidente, solicito que o projeto fique na comissão novamente, né, para melhor análise, já que a gente estava aguardando a secretária, né, vir até a comissão, não se concretizando, então solicito que fique para a gente fazer as adequações e mudanças necessárias. Obrigado. Perfeito. E ainda para contribuir, já tínhamos comentado na semana passada de fazermos o estudo. Comentei com o presidente da comissão especial, vereador Jacó, para mandar como tema de casa, como temos feito, né, para cada um já estudar e fazer as alterações que acha necessário. Então fica mais uma semana o projeto na casa. Não temos mais projetos. Peço então ao secretário para fazer a leitura das atas. Ata da 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo, da 15ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Velha, realizada em 24 de maio de 2021. Coloco a ata em discussão. Em votação. Favorável. Favorável, presidente. Declaro a ata aprovada por unanimidade. Próxima ata, por favor. Ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo, da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Estância Velha, realizada em 28 de maio de 2021. Coloco a ata em discussão. Em votação. Favorável, presidente. Favorável. Declaro a ata também aprovada por unanimidade. Repasso os projetos aprovados para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, outro arquivado e outro permanece na casa. Não tendo mais assuntos, mais projetos, vamos passar agora ao sorteio da palavra livre. Quer escolher um número? Vereador Antônio Forst. Vereador Douglas Bittencourt. Aí, ó. Hoje vai ter que usar os 10 minutos, hein? Amanhã. Vereador Lucas Argentino. O que tu acha? Vereadora Beth Gribler. Vereadora Gabriele Martins. Vereador Décio Hansen. Vereador Jacó Imig. Vereador João Dilkin. Vereador Yuri Campos. Não havendo mais projetos a serem discutidos, encerro a reunião da comissão e convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de junho, a partir das 14 horas. Obrigado e boa tarde.
Boa tarde. Dando início à 19ª reunião da Comissão Especial e Parlamentar Fiscalizatória. Saúdo os colegas da mesa, funcionários da casa, colegas vereadores e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Peço logo para fazer a leitura dos projetos. Projeto de Lei 036 de 2021. Origem e Poder Legislativo Municipal. Autores vereador Douglas Bittencourt e João Dilke. Dispõe sobre a instalação de dispositivo eletrônico de segurança do tipo botão de pânico nas escolas públicas da rede de ensino da cidade de Estância Velha. Projeto em discussão. Quem é que poderia falar sobre ele? Os autores do projeto, por favor. Começa ou eu começo? Esse projeto, ele diz ali que ele onera a prefeitura, mas nós vamos buscar recursos federal, estadual e por empresas também, né? É um botão que ele vai ficar longe do alcance das crianças para não fazerem arte, né? Pode ser na sala da direção ou dos professores, na secretaria, ou nos bancos ali, o vigilante ele usa no bolso aqui, mas não vai ser necessário, acho que na secretaria, né? Entramos em contato com a guarda. A gente pegou um outro projeto também de câmeras que o vereador 2019 acho que fez. A gente vai contemplar o botão do pânico junto com câmeras em todas as escolas, né? Mas a cereja do bolo é o botão de pânico devido aos acontecimentos que teve em outras cidades aí. Ninguém está livre, né? A instância não está livre, então, e vai ajudar na segurança como um todo também. Como o vereador já disse, né? Ele busca justamente... A gente nunca sabe, a gente espera que nunca aconteça com a nossa cidade, mas ninguém acreditava que poderia acontecer na cidade de Saudades, uma cidade de interior tão pequena, no estado de Santa Catarina. Então ela visa justamente aumentar a nossa segurança dentro das nossas escolas, das nossas crianças. E óbvio, será um trabalho a longo prazo, como o próprio projeto já coloca, né, escalonado o prazo. Talvez a gente não consiga nesses próximos já em um ano, né, 10%, mas a gente vai estar trabalhando para isso, como já disse o vereador, através de emendas e recursos vindos da iniciativa privada. Então, vejo como de importância esse projeto para o nosso futuro, para o futuro das crianças, e que a gente consiga ser uma referência também nesse combate à violência. Senhor presidente, Por favor. O ideal, acredito que ainda seria termos um vigilante, um guarda, um porteiro, algo do tipo, tá? Mas sabemos que é complicado. Sou secretário de escola por concurso há 14 anos, então acaba acumulando tudo na secretaria. É recepção, é porteiro, é telefonista, ele é quebra-galho para um monte de coisas e assim acaba atrapalhando também o trabalho dos secretários de escola. Então, uma boa saída, uma ótima saída, porque acontecem coisas como aconteceu esse incidente, essa barbárie em Santa Catarina, daí o assunto vem à pauta de novo, né? Uma baita de uma ideia, pelo menos um botão de pânico que consiga amenizar um pouco dessa apreensão dos funcionários e principalmente dos pais preocupados com seus filhos na escola. Mas se um psicopata, ele vai com uma arma ali, ele vai matar o segurança, vai matar entendeu? Se é para acontecer, acontece. Acontecer, vai acontecer. Daí o botão de pânico aciona, a guarda vem logo. Perfeito, é uma baita de uma saída que não onera tanto o cofre que vai botar guarda em todas as escolas, são 24 não precisa escolas, contratar guarda, enfim, parabéns à iniciativa. Só queria questionar os colegas, vocês têm algum levantamento de quanto custaria isso para aplicar nas escolas? Tá sendo levantado, isso, né? Não tem ainda definitivo, mas está sendo levantado. Noção? Não. É porque já tinha uma avaliação, né? 300 mil, pelo que falaram por cima. Com as câmeras junto, né? Mas daí, então, como... Com as câmeras junto, né? Tá, isso só o dispositivo, não? Como? Só o dispositivo, não? Não, isso daí não. Eles vão fazer o levantamento separadinho. Certo. Talvez a título de orientação para as próximas questões que envolvam valores, a gente ter uma ideia, ter uma prévia, até porque fazer a lei só e não ser cumprida, não ser implantada depois não faz sentido, né? E como tem tantas outras coisas que nós temos aí boas que não estão sendo cumpridas, tudo depende de fiscalização e de cobrança. E eu particularmente defendo
uma questão nessa casa aí, ao menos no nosso mandato, eu gostaria que fosse assim, que as leis que a casa mandar e colocar, votar, que a gente as fiscalizasse e fizesse com que elas fossem implantadas e cumpridas, para que a gente não caia naquela rotina de fazer leis para empilhar nos cantos e criar papel e criar mofo depois. Senhor presidente, foi o que eu conversei essa semana passada ainda com o vereador Douglas sobre a lei da transparência, sobre os CCs, né, que ainda não estava, deram um motivo, para não dizer uma desculpa, né, mas que é interessante ficar em cima, principalmente quem é o autor da lei. Todos nós somos fiscalizadores, mas ficar em cima, senão vai ficar nessa mesma coisa que sempre aconteceu, de fazer lei e ela existe e é cumprida, não, né? Ela foi sancionada, o prefeito disse que tem que esperar o portal para colocar em prática. Vamos aguardar, né? Tô em cima ali dele. Perfeito. Colega, uma planilha Excel resolve isso. Não é difícil, Mas, acredito, mas né, vamos, desconheço, mas... vamos fiscalizar, vamos cobrar, senão não vai funcionar, tá? Mais alguém? Então, colocamos em votação. Favorável. Favorável. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica 001 de 2020. Origem, Poder Legislativo Municipal. Vereadores Antônio, Douglas, Jacó, Yuri, Décio, Elizabeth e João. Projeto de emenda modificativa à Lei Orgânica 001, que altera o artigo 1 parágrafo 1 do artigo 11 da Lei Orgânica do Município. Isso é do horário, né? Inclusive aqui consta vou colocar em discussão, tá? E já vou alertar que consta de todos os 8 vereadores, só a Gabriele não, mas ela também deu o parecer favorável. Lucas não chegamos não conseguimos falar contigo então antes. Mas o Lucas tem as razões dele, mas a Gabriele tinha dado a concordância, só que já tinha sido impresso o documento, tá? Então, fica em discussão, que é a alteração do horário da início das sessões nas terças-feiras para as 18 horas. E está aí a palavra para ser usada. Alguém quer comentar? Eu, presidente, por favor. Meu nome não está e já comuniquei alguns colegas que muito provavelmente votarei contra quando for a votação, porque meu horário de trabalho vai até às 18 horas. Então, eu consigo me organizar com meus superiores, mas sair 18 lá, estar 18 aqui eu não tenho como. Então, por mim não tem problema. Isso é um ajuste que eu preciso fazer depois com o meu superior hierárquico lá, fazendo tudo registradinho para evitar qualquer tipo de problema. Mas é esse o motivo de não estar meu nome também na lei. Por mim, como ficar melhor para todo mundo. Ok. Mais alguém? Visto a questão de hora extra também dos funcionários, né? Que vai diminuir um pouco, puxando para as 18 horas. E também termina um pouco antes e o pessoal pode ir mais cedo para casa, às 18, né? Creio que hoje em dia, com o presidente comprou a câmera melhor ali, dá para assistir em casa também. O pessoal pode acompanhar tudo online depois. Bem tranquilo. E se tiver alguma polêmica, uma votação, né, que precisa estender um pouquinho mais, a gente fica um pouquinho mais em determinados dias, bem tranquilo. Só para complementar, né, presidente, hoje em dia é bem como o Douglas falou, a maioria assiste online, né, e não pode se fazer presente aqui, mas fica assistindo online, então só venha somar esse horário aí. Tranquilo. Mais alguém? Então, colocamos em votação. Favorável. Favorável. Aprovado por unanimidade. Aqui deu. Então, vamos para a leitura das atas. Ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 28 de 5 de 2021. Em votação, em discussão. Nada a adquirir. Em votação. Favorável. Favorável. Ata aprovada por unanimidade. Ata da 18ª reunião ordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 24 de 5 de 2021. Ata em discussão. Nada a acrescentar, presidente. Ata em votação. Favorável. Favorável. Aprovada a ata por unanimidade. Nada mais aí? Bom,
Nós temos mais algumas questões que eu quero levantar agora. Uma delas é a grande preocupação que está havendo, que não é culpa do município, mas nós estamos com uma defasagem de segunda dose de vacinas, já há 30 dias atrasadas, que eu digo isso porque a minha foi feita dia 3 de abril, e eu teria que ter feito já a segunda dose há 30 dias e não tive. Então eu acho que é importante a gente saber a exata defasagem que nós temos e saber do executivo quantas doses faltam da Coronavac para completar a segunda dose de quem fez Coronavac, certo? Não sei o que vocês acham, vocês concordam? A gente faz esse pedido de informação. Porque a comunidade precisa saber que uma vez é um número, a gente não sabe certo e não sabe também por que está tão defasado, né? Presidente, só para contribuir, no início, né, logo que veio essa falta da vacina, tinha em torno de 1.500 pessoas, segundo informações que a gente recebeu, né? Depois de alguns dias, claro que ia passando o tempo e aumentando, né? Se falava em 2.000 pessoas a 2.500, veio 920 doses no último lote, né? Então hoje exato a gente não tem esse número. Eu acredito que seja de grande importância, né, fazer esse pedido aí pela Câmara para a gente ter, né, informações concretas referente a esse assunto. Então vamos fazer esse pedido com relação à Coronavac. Quantas doses foram feitas que falta a segunda dose, tá? E também importante, eu acho que um outro número que é importante saber, que uma outra informação que é questionado muito pela comunidade. Inclusive eu tenho pessoas das minhas relações que não conseguiram fazer a vacina por comorbidade porque não preenchem os requisitos, e o que está certo, eu concordo com isso, e tem muito disso que disse na praça, né? Então seria importante saber quantas pessoas foram vacinadas com comorbidade e quantas dessas fizeram com atestado médico. Essa é uma informação simples, ao menos para a gente ter assim um norte. Presidente, eu vou falar do posto do centro. Tinha 690 pessoas esperando pela segunda dose. Agora, da última vez, tem 23 pessoas que não fizeram, que foram chamadas e não foram feitas. E agora eu tinha pedido para a coordenadora da Vigilância Peliani quantas da comorbidade foram feitas, quantas vacinas. Ela disse que está na rua e ela não consegue passar agora no momento. Mas tem muita gente, sim, em espera da segunda dose. Tranquilo, obrigado, Beth. E essa informação a gente não quer assim agora, a gente quer essa informação certa, sabe? Ô, presidente, essa questão que o senhor comentou, quantas pessoas vacinaram com comorbidades e quantas apresentaram laudo, provavelmente a secretaria vai dizer que todas, né? Que na verdade fica um pouco fora da alçada. Ou só se solicitasse todos os documentos, mas aí vai... Não. Mas daí não tem como, se nós não tiver a comprovação, vai ser a informação vazia. Mas nós poderíamos, desculpa interromper, presidente, mas poderia a comissão questionar com que base a comorbidade é feita, se é também na hora que eles detectam, porque eu conheço pessoalmente um amigo que é gordinho, que chegou lá, pesaram ele e fizeram nele, sem atestado, sem nada. E isso, caso que eu testemunhei. Porque a comorbidade, ela só para alguns casos que ela exige atestado, tá? Só para alguns casos, não é todos. Só alguns. Por isso, é interessante ver quantas... A comissão podia perguntar como é feita a comorbidade, se é com atestado, se é na hora que é detectado, através de um exame... ou de repente isso também, fazer a pergunta um pouco mais aberta para ver como é que... Presidente, mas isso eles vão seguir os protocolos do Ministério da Saúde. Presidente, nem sempre atestado, às vezes é comprovação, como o caso de quem tem pressão alta, tem que estar tomando 3 remédios para pressão. Mas tem conhecido de todo mundo aqui que toma um remédio e foi vacinado, quem tem 2 não foi, então é um cuidado também que tem que ter e que existe nos postos, né, de quem está fazendo a vacina, para uns fazem, para outros não. Então já questionei a vigilância e a vigilância disse, não, olha, quem não fez, tá certo.
Então tem que cuidar quem está fazendo de forma irregular, para Nossa, que seja justo para todo mundo. a dúvida é só de como a gente vai montar, né, o questionamento, a pergunta, para não ficar daqui a pouco com resposta vazia. Né? Presidente, eu peço espaço. A gente sabe que tem, na questão da vacina, a gente tem, como é que eu posso dizer? Bom, a gente tem problemas a nível federal, estadual e municipal, né? O que a gente tem que partir do ponto aqui, claro, eu entendo o posicionamento também do município, de tentar facilitar algumas coisas, desburocratizar algumas maneiras, mas infelizmente no Brasil é difícil de tu confiar no fio do bigode sempre, né? Por exemplo, o Brasil é um país tão burocrático que se tu não tem uma perna, tu precisa ter um atestado dizendo que tu não tem uma perna. Se acredita no atestado e não não na falta da tua perna. Se tu não tiver um documento, a pessoa olhar, bom, ele não tem uma perna, mas não tem um documento, então ele tem a perna. Não sei se vocês conseguem me entender, mas no Brasil se valoriza mais um atestado de óbito do que o próprio morto, né? Então, a gente tem que entender onde falha o município. E eu vejo que, a partir do momento que a minha mãe fez a primeira dose no mesmo dia do colega Jacó, e pessoas fizeram a primeira dose após o próprio colega, vou citar o colega porque a gente estava conversando antes, né? Ele está aqui agora. Teve pessoas que fizeram a primeira dose após o colega Jacó e já fizeram a segunda dose. A minha mãe já fez a segunda dose e o colega ainda não. Então, assim, nós temos que entender de fato onde é que falha o município para daí poder agir, né? Porque às vezes a gente está levantando alguma questão que pode ser, daqui a pouco a gente pede, mas a justificativa é aqui no Estado, aqui no governo federal. Então nós temos que saber e ser incisivos. Onde o município está falhando para poder cobrar e para poder de fato levar essa informação para a população. Vereador, para contribuir nessa tua fala, né, a gente tem comentários, né, do pessoal que vacinou em alguma unidade antes que as outras, né? Isso se dá pela questão da distribuição, mas, né, eu não concordo. Umas unidades estão mais avançadas que as outras, né? Porque tem menos população. Eu acredito que teriam que ser distribuídas, né, e andar junto uma com as outras. Parece que no Rincão, não tenho certeza, né, tá mais adiantado, né, e no posto do centro parou, né, vereadora Beth. Então essa situação, eu acredito que eles teriam que ter esse levantamento para andar junto, né, o dia da vacinação. O vereador, no Rincão está acontecendo o que ele falou, umas pessoas já tomaram, que era para, né, na frente das outras, essa bagunça aí na cidade, eu acho toda. Presidente, posso falar um pouquinho? Pode. Assim, ó, como o doutor Felipe falou dos gordinhos ali no posto é feito o cálculo do IMC, que tem que ser 40. Se der 40, às vezes a gente olha para uma pessoa realmente, e se a gente mesmo, o que eles fazem? Eles fazem um cálculo, eu estou falando do posto do centro, que é ali que eu trabalho e que eu vejo as pessoas fazendo, dos outros postos eu não posso falar. As gurias pesam as pessoas, voltam para a sala de vacina e fazem a conta que tem que fazer, se der 40 ou mais de 40 é vacinado, senão não. E referente às vacinas que foram feitas, tem pessoas do dia 3 que fizeram e pessoas do dia 3 que não fizeram. O que aconteceu naquele dia que teve o drive, que não era para ser drive, no fim aconteceu sendo. Quando está na carteirinha de vacina, é colocado o dia que foi feita a vacina, da aplicação. No outro dia, aí eles colocam a lápis a segunda dose. O que o pessoal conta do Bela Vista, que foi o que deu a situação lá do posto do Bela Vista, que eles foram pelo que estava de caneta, mas pelo que era certo, era para ir pelo que estava o dia da aplicação. Por isso que deu essa confusão lá, que pessoas foram vacinadas do dia 3, que chegaram lá e foram vacinadas. Presidente, só para contribuir também, agradecer a Rosane do sindicato, está participando online aqui comigo, dando a dica, reforçar a questão do MC, que foi comentada aqui pelo Dr. Felipe também, é pesado na hora, faz o cálculo do IMC, se der 40 ou mais, é vacinado, e é uma orientação do Ministério da Saúde, não conforme o posto, tá? Que seja feito para comorbidade e de obesidade, é orientação do Ministério da Saúde que seja assim feito. Para encerrar, presidente. O Antônio ainda, depois nós vamos... Assim, ó, no que eu quis entrar, tá, na questão do município, é que de fato há uma questão de organização, sim. Né? Eu recebi um áudio, compartilhei com colegas aqui de manhã, de um morador indignado,
que tinha fila de madrugada, acho que foi no último dia de vacinação, no último drive-thru, né, que vieram pessoas a pé que teriam prioridade. Não havia uma organização de fila. Obviamente, né, quando você chega e não tem uma organização, você como morador deveria fazer organização. Mas enfim, pessoas chegaram até 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas, há relatos disso, né, com inúmeros no Facebook, em todo quanto é lugar. E quando foi aberta para vacinação, decidiram na hora ali, os funcionários liberar por bairros. E tinha pessoas que ficaram das 3 horas da manhã até a 1 hora da tarde, e tinha pessoas que chegaram às 8 e foram vacinadas às 8h30, 9 horas. Então o que a gente tem que cobrar é que haja, de fato, uma comunicação, que haja uma organização, e isso não é pegar no pé, isso é o mínimo, né? Isso nem deveria ser cobrado, uma organização mínima organização, né? Que se você vai avisar que vai fazer um drive-thru, então que já esteja pronto para não chegar no outro dia e começar a se organizar, porque realmente a população, né, mais uma vez, fica desrespeitada, tendo acesso ao WhatsApp, tendo acesso hoje em dia a redes sociais, você não precisa esperar chegar na hora para entregar uma ficha na mão. Né? Só sobre esse dia em específico que o Antônio comentou, acho que foi quinta da semana, não semana passada, na outra ainda, eu estive lá bem na hora que deu todo aquele tumulto, foi muita chuva também aquele dia. O que aconteceu ali, porque normalmente quem organiza... Oi? Tinha, eu tava lá. Sim, mas foi nesse dia que tu relatou. Tá bom, tá bom. Aconteceu é sempre organizado pela Vigilância em Saúde, esses drive-thrus e vacinações. Só que houve um desencontro de informações com algum posto, né, que aquele dia em específico quem organizou a chamada das pessoas foi os postos de saúde, e acabou acontecendo isso, de quem tomou até o dia 2, até o dia 3. Então, muitos chegaram de madrugada, acabaram deixando as pessoas, abrigando elas num local mais adequado, e aconteceu todo esse desencontro. Então, de fato, acredito que aquela ali foi uma exceção, porque todos que a gente participou, sempre mais um colega junto, né? Sempre muito organizado, tudo sempre fluindo da melhor forma. E aquele ali, porventura, aconteceu esse desencontro, mas estive ali durante toda a manhã e a fila não se estendeu por muito tempo, né? Mas, de fato, acredito que essas informações, como já recebi reclamações do Rincão, como aqui no Centro Vacina até dia 2, dia 3, lá no Rincão ainda está no dia 30, atrasado. Então, acredito que se a gente está dentro da mesma cidade, não pode ter dentro essas distâncias tão grandes. Um bairro recebe 40 doses e o outro recebe 120. Eu sei que é demanda, mas a gente tem que ver exatamente os números que estão até tal data para que não haja essa disparidade. Então se organize de uma vez e não fica se justificando toda semana. Minha contribuição é essa aí. Voltando à questão base, então, vamos resumir então e fazer o pedido de informação sobre quantas doses de vacinas para pessoas com comorbidades foram aplicadas, independente de qual é o tipo. E quero deixar claro também que não existe nenhuma dúvida sobre a transparência e a lealdade das pessoas que estão fazendo as vacinas. Apenas me preocupa quando o nosso município era o município que era o número 1 do estado, talvez do país, na aplicação das vacinas. Hoje nós estamos muito atrás de outros municípios com a segunda dose, com relação a municípios da nossa região mesmo, que estão bem mais adiantados do que nós. Isso é uma preocupação que a gente tem, pode ser no envio de doses, pode ser qualquer outra coisa, mas outra explicação não tem, porque a ordem era da Vigilância da Saúde Federal que não se guardasse doses para a segunda dose e aplicasse tudo. Então alguma coisa deu descompasso, essa é a única preocupação. E também não adianta nós falar de validade de vacina, porque isso aqui ninguém sabe certo de quanto tempo ela dura ou que não dura para a segunda dose ter que ser feita. Mas fiquem esses dois pedidos então, tá? Nós temos mais um tempinho aí. Vocês todos já receberam uma cópia da Lei 2.370, que trata dos loteamentos, né? Então, como nós temos uma agenda para as 3 horas da tarde agora com o pessoal convidado, e já estamos 5 para as 3, todos temos esse documento e vamos estudá-lo, vamos dissecá-lo, para depois, semana que vem, podemos continuar discutindo ele, tá? Presidente, postei no nosso grupo, do WhatsApp, já o plano diretor também, para quem quiser ir dando uma olhada, estudando, tá só
entrar no grupo ali, tem o plano diretor já também. Que eu pediria, assim, muito importante estudar, ler com atenção, ver, mas temos que cuidar também com as emendas que nós vamos entrar, que nós vamos tentar propor, porque nós estamos falando de plano diretor, estamos falando de uma coisa muito maior que tem que ser estudada de cabo a rabo. Não podemos sair botando um rabicho em cada ponta aí, porque tudo que tem uma razão de ser. Então isso tem que ser muito bem estudado, muito bem dissecado, inclusive com o executivo, para a gente mexer nisso aí, tá? É o que tínhamos para hoje, tá? E nada mais havendo a tratar, convoco os colegas para a reunião da próximo dia 7, né? Dia 7, próxima segunda-feira, às 14 horas nesta casa. Uma boa tarde a todos.